Foi só um instante, um erro impulsionado pelo álcool e pela solidão, mas agora, ao ver a mensagem no celular de Miguel, precisamos falar, ele soube que nada seria como antes. A família, os amigos, a vida perfeita que construíra em Lisboa desmoronava diante de seus olhos, e o pior era que, no fundo, ele não queria voltar atrás. A manhã de sábado em Lisboa era luminosa, com o sol refletindo nas águas do Tejo e o cheiro de pastéis de nata pairando no ar das ruas do Bairro Alto. João, um jovem de 28 anos, engenheiro civil bem-sucedido em uma firma de construção, sempre se orgulhara de sua rotina impecável, trabalho de segunda a sexta, jantares familiares aos domingos e partidas de futebol com os amigos nos fins de semana. Mas naquela manhã, tudo parecia distorcido. Ele se vestiu rapidamente, ignorando o reflexo no espelho que mostrava olheiras profundas, e saiu para o café da esquina, onde costumava encontrar paz na agitação da cidade. Miguel era um mecânico que consertara seu carro na semana anterior. Um homem de 30 anos, com mãos calejadas e um sorriso fácil, que vivia nos subúrbios de Almada, do outro lado da ponte. Eles se conheceram por acaso, o carro de João pifara no meio da estrada, e Miguel fora o primeiro a parar para ajudar. Uma conversa casual sobre futebol evoluíra para uma cerveja no bar próximo, e então, na noite anterior, para algo mais. João não planejava aquilo, ele era noivo de Ana, a filha perfeita de uma família tradicional de Porto, e o casamento estava marcado para o fim do ano. Mas o beijo, fora como uma faísca em um barril de pólvora reprimido. Enquanto tomava o café, João revisava mentalmente os eventos. Ele sempre soubera, no fundo, que algo não se encaixava em sua vida. As noites em que olhava para Ana e sentia apenas afeto fraterno, as vezes em que desviava o olhar de homens no ginásio, culpando a fadiga. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, o casamento gay era legal desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias como a sua, católicas devotas que viam a homossexualidade como um desvio moral. Seu pai, um professor aposentado, sempre repetia: um homem de verdade constrói uma família, João. Não há espaço para fraquezas. E agora, o que ele diria? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ana. Bom dia, amor. Tudo bem? Você sumiu ontem à noite. João engoliu em seco, forçando um tom alegre. Tudo ótimo, só saí com uns amigos. Te vejo mais tarde. Ele desligou rapidamente, o peito apertado. Como contar a ela? Como explicar que o beijo com Miguel não era só um erro, mas uma revelação? Miguel representava tudo o que ele temia, liberdade, mas também o risco de perder tudo. Ele era de uma família humilde, assumidamente gay, e não escondia sua orientação. Eu vivo minha verdade, dissera Miguel na noite anterior, antes de tudo acontecer. João invejava isso, mas o preço parecia alto demais. Decidido a esclarecer as coisas, João pegou o carro, agora consertado, e dirigiu até Almada. A ponte 25 de Abril era um símbolo de conexão, mas para ele, naquele momento, era uma barreira entre dois mundos. Ao chegar à oficina de Miguel, encontrou-o trabalhando em um motor, sujo de graxa, mas com um brilho nos olhos ao vê-lo. João. Não esperava você tão cedo. Eles se sentaram em um banco improvisado, e Miguel falou primeiro: ontem foi real para mim. Mas e para você? Você tem uma vida toda montada. João sentiu o conflito interno rasgá-lo. Admitir significava trair Ana, decepcionar a família, enfrentar olhares julgadores no trabalho. Negar significava sufocar uma parte de si mesmo que finalmente respirava. A conversa se estendeu por horas, cheia de pausas tensas e confissões sussurradas. Miguel contou sobre sua própria jornada, a rejeição inicial da mãe, as brigas com irmãos, mas também a aceitação gradual. Não é fácil, mas vale a pena. Você não pode viver uma mentira eterna. João ouvia, o coração dividido. Ele amava Ana como amiga, mas o toque de Miguel despertara algo profundo, uma atração que ele negava há anos. Ao se despedir, prometeu pensar, mas no fundo, sabia que a decisão já estava tomada, ou quase. De volta a Lisboa, João encontrou Ana em casa. Ela preparara o almoço, sorridente como sempre. Vamos falar sobre o casamento. Minha mãe quer confirmar a igreja. Ele assentiu, mas suas palavras soavam vazias. Naquela noite, deitado ao lado dela, ele se perguntou:
Quanto tempo mais aguentaria? O beijo não era só um erro, era o início de uma revolução interna. Mas revoluções custam caro, e João estava prestes a descobrir o preço. A semana seguinte foi um turbilhão. No trabalho, João se distraía com frequência, cometendo erros em projetos que antes dominava. Seu chefe, um homem rígido de meia-idade, notou: "O que é com você, rapaz? Parece que viu um fantasma." Ele ria forçado, mas por dentro, o fantasma era ele mesmo, assombrado por desejos reprimidos. Em casa, a família pressionava, o pai ligava diariamente, falando sobre netos e tradição. "Você é o orgulho da família, filho. Não nos decepcione." Cada palavra era uma faca. Miguel mandava mensagens esporádicas, respeitando o espaço, mas cada uma era um lembrete. "Pensa em você, João. Não nos outros." Ele respondia vagamente, mas o desejo de vê-lo crescia. Finalmente, marcou um encontro secreto em um parque à beira do Tejo. Lá, sob o sol poente, eles conversaram sobre tudo: infância, medos, sonhos. Miguel tocou sua mão, e João não recuou. Foi um momento de paz em meio ao caos, mas também de perigo. Alguém poderia vê-los. Ao voltar para casa, João encontrou uma surpresa: seu irmão mais novo, Pedro, o esperava. Pedro, um estudante universitário liberal, notara algo errado. "Irmão, você está estranho. Quer falar?" João hesitou, mas desabafou parcialmente, omitindo nomes. Pedro ouviu, surpreso, mas compreensivo. "Seja quem você é, João. A família vai entender. Eventualmente." Mas João duvidava. A família era o alicerce de sua vida, perdê-la seria o fim. Os dias se arrastavam como uma sentença, e João se via cada vez mais preso em uma teia de mentiras. Ele cancelara o encontro com Ana 2 vezes, alegando trabalho, mas na verdade, passava as noites pensando em Miguel. O mecânico se tornara uma presença constante em sua mente, uma mistura de tentação e terror. Em uma tarde chuvosa, típica do outono lisboeta, João decidiu confrontar seus sentimentos de frente. Marcou um jantar com Miguel em um restaurante discreto nos arredores da cidade. O lugar era aconchegante, com velas tremuzindo e o som distante de fado e quando. Miguel chegou pontual, vestindo uma camisa simples que destacava sua forma atlética. "Você veio. Achei que desistiria." João sorriu debilmente. "Eu também." A conversa fluiu naturalmente, de trivialidades para profundezas. Miguel falou sobre sua vida, crescer em uma família pobre, descobrir a sua sexualidade aos 18 e enfrentar a bullying na escola. "Mas eu lutei. Hoje, sou dono da minha oficina, vivo sem máscaras." João invejava essa coragem. Ele, por outro lado, vivia uma fachada: o noivo perfeito, o filho exemplar. Enquanto comiam, João confessou: "Eu sinto algo por você, Miguel. Mas tenho medo. Ana. Ela não merece isso." Miguel assentiu, sério. "Ninguém merece mentiras. Mas você merece ser feliz." O toque sutil de suas mãos sob a mesa enviou um arrepio por João, mas também um pânico. E se alguém os visse? Lisboa era grande, mas o mundo gay ainda era pequeno, e rumores voavam. Ao saírem, um beijo rápido no carro selou a noite, mas deixou João atormentado. No dia seguinte, o confronto veio de onde menos esperava. Ana, sentindo a distância, o pressionou: "João, o que está acontecendo? Você mal me toca mais." Ele gaguejou desculpas, mas ela insistiu. Em um momento de fraqueza, ele admitiu: Eu acho que sou gay." As palavras saíram como um soco, e Ana recuou, os olhos marejados. "Como assim? Depois de tudo?" Ela chorou, e João se sentiu o pior ser humano. Não era só o fim de um noivado, era o colapso de planos, sonhos compartilhados. Ana saiu batendo a porta, prometendo pensar, mas o dano estava feito. A notícia se espalhou rápido. Ana contou à mãe, que ligou para os pais de João. O pai, furioso, o chamou para uma reunião familiar urgente. Na casa dos pais em Sintra, o ar estava pesado. "É verdade, filho? Você. Com homens.
A mãe chorava, o pai batia na mesa. Isso é uma fase. Você vai se casar com Ana, endireitar-se. João tentou explicar, não é escolha, pai. É quem eu sou. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos. O pai o chamou de fraco, de decepção. Se persistir nisso, não é mais bem-vindo aqui. Desolado, João procurou refúgio em Miguel. Na oficina, ele desabafou, as lágrimas rolando. Miguel o abraçou, oferecendo conforto. Vai doer, mas passa. Eu passei por isso. Pela primeira vez, João se sentiu visto, compreendido. Mas o preço era alto, perdeu o apoio familiar, e rumores no trabalho começaram. Colegas cochichavam, o chefe o olhava torto. Foque no trabalho, João. Não traga problemas pessoais. Pedro, o irmão, foi o único aliado. Ele visitou João, encorajando, eu te apoio, irmão. Vamos enfrentar isso juntos. Mas até Pedro tinha dúvidas, e Ana? Ela está destruída. João se sentia culpado, mas livre. A relação com Miguel se aprofundava, com encontros secretos que misturavam paixão e medo. Em um fim de semana, eles viajaram para o Alentejo, onde, longe dos olhares, puderam ser eles mesmos. Caminhadas por vinhedos, conversas à noite, eram um vislumbre de felicidade. Mas a realidade bateu forte ao retornarem. Ana, em uma reviravolta, decidiu perdoar, ou tentar. Ela ligou, eu te amo, João. Podemos superar isso. Ele hesitou, dividido entre o conforto do conhecido e o risco do novo. Miguel, sentindo a indecisão, confrontou, escolha, João. Eu não sou uma opção secundária. O conflito interno o consumia, trair Miguel seria covardia, mas voltar para Ana seria negar-se. No trabalho, a pressão aumentou. Um projeto importante falhou por sua distração, e o chefe o repreendeu. Se sua vida pessoal afeta o profissional, talvez precise de tempo off. João se sentia afundando. Em casa, sozinho, ele refletia sobre as escolhas. A família o rejeitava, amigos se afastavam, mas Miguel oferecia um futuro autêntico. Uma noite, em um bar gay de Lisboa, João viu a diversidade, casais felizes, livres. Inspirado, ele decidiu, contaria tudo publicamente. Mas antes, precisava enfrentar o pai novamente. A reunião foi tensa, com gritos e lágrimas. Você nos envergonha, berrou o pai. João rebateu, eu me envergonhava de mim mesmo. Agora, não mais. Saiu de cabeça erguida, mas o coração partido. A ruptura familiar foi como um terremoto, abalando as fundações da vida de João. Sem o apoio dos pais, ele se mudou para um apartamento pequeno no Chiado, financiado por economias. Miguel o ajudava, mas a relação deles enfrentava testes. Eu te avisei que seria duro, disse Miguel, mas João respondia, vale a pena por nós. No entanto, dúvidas surgiam, era amor ou apenas rebelião? Ana, por sua vez, não desistia facilmente. Ela o procurava, alternando entre raiva e súplica. Você me usou, João. Como pôde? Ele se desculpava, mas firmava, eu te amo como amiga. Merecemos verdades. Ana, ferida, espalhava a história entre amigos comuns, criando um racha social. Alguns o apoiavam, outros o condenavam, traição é traição, gay ou não. A sociedade portuguesa, apesar de tolerante em leis, ainda julgava nos círculos privados. No trabalho, o boicote sutil começou. Colegas evitavam almoços com ele, projetos eram realocados. O chefe, conservador, insinuava, talvez uma transferência para Porto ajuda a clarificar as coisas. João resistia, mas o stress o consumia. Ele procurou terapia, onde desabafava sobre o conflito interno, sinto culpa por magoar todos, mas alívio por ser eu. O terapeuta encorajava, a autenticidade tem custo, mas traz paz. Miguel, vendo o sofrimento, propôs morarem juntos. Vamos construir algo nosso. João aceitou, e a mudança foi um marco. Em Almada, na casa simples de Miguel, eles criavam rotinas, jantares caseiros, passeios de moto. Mas tensões surgiam. Miguel, mais experiente, queria visibilidade, João, traumatizado,
preferia discrição. Não podemos nos esconder para sempre, argumentava Miguel. Mas e se perdermos mais, retrucava João. Uma traição veio de Pedro. O irmão, pressionado pelos pais, revelou detalhes íntimos em uma briga familiar. Ele está vivendo com um homem, gritou Pedro, arrependendo-se depois. Os pais cortaram contato total, e João se sentiu traído. Você era meu aliado, acusou Pedro por telefone. Pedro chorou, eles me forçaram. Desculpa. A ferida era profunda, questionando lealdades. Em meio ao caos, um evento social testou tudo. Um casamento de um amigo comum obrigou João a escolher, ir sozinho ou com Miguel. Ele optou pela verdade, aparecendo de mãos dadas. Olhares chocados, cochichos. Ana estava lá, com um novo namorado, mas evitou-o. Um amigo bêbado confrontou, você destruiu Ana por isso. João defendeu, eu me destruía negando. A noite terminou em discussão, mas também em apoios inesperados. O relacionamento com Miguel se fortalecia, mas não sem custos. Miguel perdeu clientes homofóbicos na oficina, culpando João indiretamente. Sua família é influente, rumores chegam. João se sentia culpado, oferecendo ajuda financeira, mas Miguel recusava, não é sobre dinheiro, é sobre nós. Eles brigavam, reconciliavam, crescendo no processo. João começou a se engajar em comunidades LGBT em Lisboa, participando de eventos. Lá, ouvia histórias semelhantes, rejeições, mas também vitórias. Inspirado, ele escreveu um artigo anónimo para um blog, desabafando sobre pressões sociais. O texto viralizou, trazendo mensagens de apoio e ódio. Você é uma aberração, diziam alguns. Mas o apoio o fortalecia. A mãe de João, em segredo, ligou uma noite. Filho, eu te amo. Seu pai é teimoso, mas eu oro por você. Foi um raio de esperança, mas frágil. João chorou, agradecendo. Miguel o consolou, um passo de cada vez. O clímax da parte veio com uma oferta de emprego em Faro, longe de tudo. João debateu, fugir ou ficar e lutar. Miguel incentivava ficar, nossa vida é aqui. Mas o medo de mais perdas o tentava. No fim, decidiu ficar, escolhendo o amor sobre a segurança. Com a decisão de ficar, João mergulhou em uma fase de reconstrução. Ele trocou de emprego, ingressando em uma firma mais inclusiva em Lisboa, onde sua orientação era irrelevante. O novo ambiente o revigorava, com colegas abertos e projetos desafiadores. Mas as cicatrizes familiares persistiam. Sonhos com o pai o acordavam, cheios de acusações. Miguel e ele solidificavam a relação, mas novos conflitos surgiam. Miguel queria adotar um cachorro, simbolizando compromisso, João hesitava, temendo permanência. E se não der certo, perguntava. Miguel respondia, nada dá se não tentarmos. Eles adotaram, e o animal trouxe alegria, mas também responsabilidade compartilhada. Ana reapareceu, agora amiga. Em um café, ela confessou, eu sofri, mas entendo. Desejo felicidade. João se aliviou, mas a culpa lhe. Eu te magoei. Ela sorriu, você me libertou para algo melhor. A reconciliação foi um bálsamo. Mas a família de Miguel complicava. Sua mãe, aceitadora, mas tradicional, questionava, João é estável. Ele vem de uma família quebrada agora. Miguel defendia, ele é meu futuro. As visitas eram tensas, com olhares julgadores. João se esforçava, aprendendo a cozinhar pratos alentejanos para impressionar. Um escândalo social abalou tudo. Um ex-amigo de João postou online sobre sua traição, expondo detalhes. O post viralizou em círculos lisboetas, trazendo assédio. João recebeu mensagens odiosas, volte para o armário. No trabalho, clientes cancelavam. Ele confrontou o ex-amigo, por quê? Resposta, você nos envergonhou. A traição doía mais que rejeição familiar. Miguel o apoiou, mas estressado, errou na oficina, causando um acidente menor. Culparam João indiretamente, sua drama afeta ele. Eles brigaram feio, você trouxe isso, acusou Miguel. João rebateu, eu desisti de tudo por nós.
A separação temporária veio, com João voltando ao apartamento sozinho. Na solidão, João refletiu sobre escolhas. Ligou para Pedro, reconciliando: preciso de você, irmão. Pedro ajudou, mediando com os pais. A mãe cedeu mais, visitando secretamente. Seu pai amolece, mas orgulho impede. Miguel, arrependido, voltou: desculpa. Eu te amo. A reconciliação foi apaixonada, mas madura. Eles decidiram terapia de casal, enfrentando inseguranças. Um evento LGBT em Lisboa os uniu, uma marcha onde João falou publicamente. Eu perdi família, mas ganhei verdade. Aplausos o empoderaram. Mas no dia seguinte, o pai ligou: vi você na TV. Isso é o fim. O corte final doeu, mas libertou. João e Miguel planejavam futuro, viagem para o Porto, simbolizando enfrentamento. A viagem ao Porto foi um teste de fogo. Lá, João confrontou memórias, a casa de Ana, amigos antigos. Miguel o acompanhava, sólido. Encontraram Ana, agora noiva, em paz. Vocês parecem felizes, disse ela. Foi closure. Mas o pai soube da viagem e marcou encontro. No café, tenso: porquê, filho? João explicou: é quem sou. O pai, emocionado, admitiu: eu temo pelo você. Um abraço tímido iniciou cura. A mãe se juntou, chorando. Bem-vindo de volta. Não era perfeito, mas um começo. De volta a Lisboa, a vida normalizava. João ascendia no trabalho, Miguel expandia a oficina. Eles adotaram rotinas, fins de semana em Sintra, jantares com Pedro. Mas sociedade testava, um ataque homofóbico em um bar os abalou. Miguel defendeu, mas João congelou. Eu falhei, lamentou. Miguel, você está aprendendo. Uma oferta de Miguel: casemos. João, surpreso, aceitou. Planejamento trouxe alegria, mas medos. Família aprovaria. Pais de João hesitavam, mas mãe convenceu o pai a comparecer. Preparações, convites, local na beira do Tejo. Amigos misturados, velhos e novos. Ana enviou presente. Mas uma traição final: um primo invejoso sabotou, espalhando mentiras sobre Miguel. Ele te usa. João duvidou, confrontando Miguel: verdade. Miguel negou, provando. O primo foi expulso da família. O casamento se aproximava, com tensão. João refletia: valeu o preço. Perdas, mas ganhos imensos. O dia do casamento amanheceu ensolarado, com o Tejo brilhando. João e Miguel, nervosos, trocavam votos em uma cerimônia simples, rodeados de aliados. Pais de João lá, pai rígido mas presente. Eu te amo, filho, sussurrou. Aplausos selaram. Mas felicidade era frágil. Meses depois, pressões sociais persistiam, a adoção negada por burocracia, olhares em público. João questionava: fizemos certo? Miguel: sim, porque é real. Uma crise: Miguel recebeu oferta de emprego em Espanha. Melhor vida lá. João resistiu: nossa casa é aqui. Debateu lealdade versus progresso. Escolheram ficar, priorizando raízes. Anos passaram, com altos e baixos. Família se uniu mais, sociedade evoluiu. João escreveu um livro sobre sua jornada, inspirando outros. No fim, refletindo, João se perguntou: as escolhas certas sempre doem tanto? E você, leitor, acha que trair uma mentira por uma verdade é justificável, ou o dever familiar prevalece acima de tudo?